Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Suprema Lealdade a Cristo. Essa foi a 11ª lição da Escola Sabatina desse trimestre. Já vamos chegando na reta final do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo nessa semana foi Efésios capítulo 6, verso 9, que diz: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso tema de hoje, eu gostaria de dedicar alguns momentos orando a Deus, colocando diante do Senhor cada um dos pedidos que foram enviados para cá, para o nosso canal, e ao mesmo tempo agradecendo de forma muito especial a você que tem feito parte dessa história, a você que está inscrito no canal. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer muito. Nós já ultrapassamos a marca de 32 mil pessoas inscritas no canal. Isso é uma grande bênção. Mas eu acredito que podemos chegar ainda mais além. Quando entendemos que é um ministério através da palavra que nós estamos desenvolvendo aqui, eu quero que você não seja apenas alguém que vai consumir o conteúdo desse canal, mas que seja também um parceiro nosso. E isso você pode fazer se inscrevendo aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, aqui no YouTube. Mesmo que você esteja assistindo a esse vídeo através de outra plataforma digital, talvez através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, não sei como você está assistindo ou se recebeu esse vídeo, mas dê uma passadinha no nosso canal e se inscreva, compartilhe os vídeos, deixe aqui sempre o seu like e ao mesmo tempo o seu comentário. Isso é um recado que a gente manda para o YouTube dizendo que esse vídeo é um vídeo relevante. Portanto, esteja junto com a gente, fechado nesse ministério, tá bem? Eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor nos ama e ao mesmo tempo tem planos para todos nós em todas as instâncias da vida, inclusive nos relacionamentos, talvez relacionamentos entre gerações, ou até mesmo o relacionamento entre senhores e servos. É claro que dentro da nossa perspectiva, falando de patrões e empregados, ajuda-nos a podermos entender e aplicar os conceitos da lição dessa semana. Nós pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi enviado para cá, para o canal, bem como também aqueles que estão no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Responda de acordo com a tua vontade e, ao mesmo tempo, derrama a tua graça sobre nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando nós pensamos aqui a respeito daquilo que foi estudado durante essa semana, 2 temas foram aqui abordados. Um deles, a questão do relacionamento pais e filhos e, ao mesmo tempo, o relacionamento senhores e escravos. Talvez algumas pessoas poderão dizer, mas pastor, a gente está muito longe dessa mesma realidade. Hoje em dia nós já não vivemos mais um contexto de escravidão, a nossa sociedade mudou de uma tal forma que hoje o relacionamento de pais e filhos é muito diferente. É claro que quando nós olhamos aqui para aquilo que foi escrito, nós percebemos que o respeito de Paulo pelos filhos como companheiros na fé, e ele vai falar sobre isso, por exemplo, lá em Efésios no capítulo 6, versos 1 a 3, quando ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida aqui na terra. Ele vai trabalhar aqui a ideia, inclusive, de que esses filhos, eles devem ser tratados como companheiros de fé, como pessoas que fazem parte da mesma caminhada que nós. Todos nós estamos seguindo para Canaã Celestial. Às vezes nós dedicamos muito tempo e atenção para trabalhar com as pessoas que são de fora. Temos paciência quando vamos lidar com os outros, às vezes até temos vontade de explodir quando estamos lidando com pessoas que não são tão próximas de nós, e às vezes quando vamos lidar com os nossos filhos, temos pouca paciência, pouco amor. Paulo está mencionando que nós devemos, de alguma maneira, respeitar os filhos como companheiros de fé, entendendo que todos nós estamos na mesma caminhada.
Todos nós estamos nos dirigindo para a Canaã celestial. E no caminho já tem tanta coisa que a rebelião faz para tentar fazer com que a gente desista da nossa caminhada. Nós devemos ser companheiros de caminhada quando vemos o nosso irmão ou nossa irmã, e agora estamos falando especificamente dos nossos filhos, seguindo por caminhos um pouco mais complicados, devemos tratá-los como companheiros de fé. Devemos amá-los e incentivá-los para que eles se mantenham firmes no Senhor. Isso, é claro, aumenta ainda muito mais a nossa preocupação com a forma como as nossas crianças têm sido tratadas hoje em dia na nossa sociedade. A quantidade de abusos que têm sido cometidos contra elas. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda agora nesse mês de agosto, esse mês que passou, tivemos a oportunidade de poder, em vários lugares do país, fazer manifestações dentro do programa Quebrando o Silêncio. Uma das ênfases é a ênfase do abuso infantil que acontece com crianças, às vezes abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico mesmo, crianças que às vezes são espancadas. Nós devemos, de alguma maneira, ter uma preocupação com a forma como nossas crianças recebem a educação hoje em dia. Como família, temos essa preocupação, como igreja, temos essa preocupação. O princípio que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui é exatamente essa, e talvez exatamente por isso, a palavra de Paulo aos pais, que vem no capítulo 6, verso 4, ele vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo vai colocar uma responsabilidade grande sobre os pais. Você deve entender que, às vezes, uma postura que, enquanto pai, você toma, você pode tornar o fardo do seu filho ainda muito mais pesado. E é claro que ele também nos convida a considerar as responsabilidades que nós temos em relação a eles. Há uma responsabilidade grande que repousa sobre os ombros dos pais. Talvez você que está agora me ouvindo vai dizer assim: pastor, é que a minha responsabilidade como pai já passou. Eu já criei meus filhos e quanto mais o tempo passa, mais a gente olha para trás e tem mais facilidade para poder perceber os erros que a gente cometeu enquanto pais. É claro que viver tendo como base os erros do passado não vai mudar aquilo que aconteceu. Mas talvez aprendendo alguns conceitos como nós temos hoje, influenciar os filhos é algo que não está destinado apenas ao período em que eles estão embaixo do nosso teto. Podemos, enquanto pais e mães, continuar influenciando nossos filhos. Mesmo que eles já sejam casados, mesmo que eles já estejam fora de casa, que eles já tenham sua própria família, nós podemos continuar influenciando. A nossa responsabilidade enquanto pais nunca termina. Aplicar esses conselhos que Paulo deu, por exemplo, também em relação à questão dos escravos, é um outro elemento que é realmente desafiador, especialmente quando esse conselho ele é aplicado aos escravos e também aos senhores de escravos. Como numa época em que vivemos aonde a escravidão não é uma realidade nos nossos dias, quando surge uma situação em que o trabalho escravo acaba acontecendo, ainda nessa semana, as mídias sociais veicularam algumas pessoas que foram encontradas em alguns lugares daqui do Brasil trabalhando em algumas circunstâncias que foram detectadas como sendo trabalho escravo. A própria sociedade vem com muita força, e está certo, é isso mesmo. A liberdade das pessoas tem que ser preservada. Nós não vivemos mais um contexto de escravidão. Mas quando nós olhamos aqui para aquilo que foi escrito durante essa semana e entendemos que os princípios estabelecidos por Paulo podem ser aplicados em todas as gerações, nós podemos extrair daqui princípios que podem ser estabelecidos no relacionamento patrão-empregado, por exemplo, e empregado-patrão. O resumo de tudo aquilo que a gente viu aqui essa semana, nesse assunto de forma especial, é que devemos nos submeter uns aos outros.
E devemos entender que quando Deus nos coloca no caminho uns dos outros, o que Ele está fazendo é dando oportunidades para que possamos influenciar a vida dos outros. Se você é um empregado, quem sabe Deus te colocou naquela firma onde você trabalha para poder influenciar talvez o seu patrão ou os outros colegas que trabalham com você, através da sua postura, mesmo quando as coisas não acontecem como deveriam. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve se submeter a qualquer tipo de abuso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou mencionando é que existem maneiras de podermos exigir os nossos direitos. E às vezes eu vejo dentro dessa sociedade que cada vez se torna, principalmente nas mídias sociais, cada vez mais lacradora, cada vez mais militante, onde através das redes sociais as pessoas colocam ali a sua indignação e às vezes o fazem de uma forma que não é cristã. Quanto de influência nós poderíamos exercer sobre aqueles que são os nossos superiores dentro do contexto de uma empresa, se nós agirmos com amor. E repito aqui o conceito, não estou aqui dizendo que a gente deve se submeter a maus tratos ou a abusos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que tudo o que tivermos que fazer, devemos fazê-lo com amor e com respeito. A mesma coisa em relação àqueles que são os empregadores ou aqueles que são os chefes, os líderes, ou aqueles que possuem empresas e que estão liderando pessoas e estão em funções de liderança, como devem lidar com aqueles que estão trabalhando embaixo no contexto da hierarquia, aqueles que servem, mesmo quando essas pessoas às vezes não fazem aquilo que devem fazer, como essas pessoas devem ser tratadas. Os princípios estabelecidos por Paulo de submissão e de amor de uns para com os outros pode perfeitamente ser aplicado no relacionamento patrão-empregado e empregado-patrão. O mesmo princípio de unidade deve ser estabelecido quando olhamos para o outro e entendemos que Deus nos colocou no caminho dele para poder ajudá-lo na caminhada rumo ao céu, e quando decidimos viver dessa maneira, nós estamos sendo colaboradores de Cristo dentro do trabalho de salvação de pessoas. Não se esqueça disso. Esses princípios permanecem relevantes para nós ainda hoje e podem e devem ser aplicados à nossa vida. Quando amanhã você estiver lá na escola sabatina, na sua igreja, e a discussão sobre esses dois temas forem levantados, não se esqueça de mencionar esses dois aspectos. Primeiro, pais e filhos devem entender que ambos são companheiros de viagem rumo à Canaã celestial. Quando entendemos isso, nós vamos tratar nossos filhos, e filhos tratarão seus pais com respeito e ao mesmo tempo com amor, entendendo que tudo aquilo que fizermos poderá influenciá-los na caminhada deles rumo ao céu. No relacionamento patrão-empregado ou empregado-patrão, a mesma coisa deve acontecer. Devemos tratar uns aos outros com amor e respeito, entendendo que as nossas atitudes poderão influenciar aqueles que estão junto conosco, sejam eles patrões ou empregados, no sentido de poder influenciá-los a uma caminhada rumo ao céu ou à perdição eterna. Uma coisa fica no final de todas as coisas. A mensagem central dessa semana é: tudo aquilo que fizermos, sejamos pais, sejamos filhos, sejamos patrões ou empregados, toda a influência que exercermos dentro do nosso círculo de influência, independente da posição que tenhamos, nós teremos que prestar contas diante de Deus pelo que oferecemos aos outros. O que nos é exigido da parte de Deus é que tratemos todos com amor e respeito, buscando influenciá-los para facilitar a sua caminhada até a Canaã celestial. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?